Olá pessoal, fazer um vídeo aí de um resumão da matéria de língua portuguesa, tá bom? Os tópicos mais importantes, vou ser bem objetivo, tá? Bem rapidamente só para a gente relembrar os tópicos mais importantes. Então vamos lá. Compreensão e interpretação de texto. Identificação de sua ideia principal. Então essa daí é a ideia, né? Quando você vai interpretar ou compreender, dependendo. Então, quando você vai interpretar, o que significa? Explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir através do texto. Infere-se que. Então, você vai praticar essas formas aí, ao contrário de compreender, tá? Que é o entendimento, a atenção ao que realmente está escrito. O texto diz que. Então, na interpretação, o autor ele vai jogar pistas, ok, para você tentar interpretar que aconteceu aquilo. Já na compreensão não, está escrito lá explicitamente no texto. Então você vai tirar, tá lá a partezinha do texto que está dizendo aquilo, ok? Então quais são os exemplos, né, que eu posso ter no texto? Eu posso ter extrapolação, né? Isso aí torna a alternativa incorreta. É falar aquilo que não está escrito, além, né? Tem a redução também, tá no texto aquela quantidade e quando vai para a questão não é tudo aquilo, ok? Contradição, né? Que é o que mais acontece. A questão contradizer o que está no texto. Então, você deve voltar ao texto quantas vezes precisar, tá, pessoal? Hoje em dia, os professores, eles pedem a seguinte questão. Eles pedem primeiro para você ler a questão, depois ver o texto, né? Todos eles, todos não, mas uma grande parte aí dos que estão mais aí na área do concurso, né? Eles pedem para você ler primeiro a questão, depois ir ao texto. Antigamente a gente lia o texto, fazer aquela leitura superficial, né? E depois a outra leitura bem atenciosa. E se fosse o caso necessário, a terceira, né? Depois a gente ia resolver as questões. O autor defende ideias e você deve percebê-las, ok? Principalmente, pessoal, tente ter atenção nas conjunções, tá? Mas aquilo, por exemplo, jamais ocorreu, só acontecia aquilo. Então você deve grifar isso no texto, tá? Que isso aí ajuda muito. Tipologia textual, quais são? Texto narrativo constitui-se de verbos de ação demarcados no tempo do universo narrado, como também de advérbios, como é o caso de antes, agora, depois, entre outros. Então, aí um exemplo de texto narrativo, né? Ela entrava em seu carro quando ele apareceu. Depois de muita conversa, resolveram. Então, pessoal, existe a questão da predominância, tá? Em um texto, pode ter certas partes descritiva, narrativa, dissertativa. Então, tem pequenos fragmentos. Quando a questão pede a predominância, é o que o que mais ocorre dentro do texto, tá? Então, textos descritivos que são, como o próprio nome indica, descrevem características, tanto físicas quanto psicológicas, acerca de um determinado indivíduo ou objeto. Os tempos verbais aparecem demarcados no presente ou no pretérito imperfeito. Tinha os cabelos mais negros como a asa da grama. Então estava descrevendo a pessoa. O cabelo dela era mais negro, né? Como a asa da grama. Textos expositivos. Esses daí são os que mais caem nas redações, né? Para nível superior e outra. Ok? Tem por finalidade explicar um assunto ou uma determinada situação que se almeja desenvolvê-la, enfatizando acerca das razões de ela acontecer como em.
Tá aí uma parte como exemplo, né? Dispositivo. O cadastramento irá se prorrogar até o dia 2 de dezembro. Portanto, não se esqueça de fazê-lo, sob pena de perder o benefício. Texto argumentativos dissertativos. Eles demarcassem pelo predomínio de operadores argumentativos revelados por uma carga ideológica constituída de argumentos e contra-argumentos que justificam a posição assumida acerca de um determinado assunto. Por exemplo, a mulher do mundo contemporâneo luta cada vez mais para conquistar seu espaço no mercado de trabalho, o que significa que os gêneros estão em complementação, não em disputa. E os textos injuntivos, né, que é instrucional. Trata-se de uma modalidade na qual as ações são prescritas de forma sequencial, utilizando-se de verbos expressos no imperativo, tá, pessoal? Infinitivo ou futuro do presente. Misture todos os ingredientes e bata no liquidificador até criar uma massa homogênea. Ok? Então, aí você pode perceber, né, que está no imperativo. Você tem que fazer. Ortografia. Ortografia é a parte da fonologia que trata da correta grafia das palavras. E ela quem ordena qual som deve ter as letras do alfabeto. Os vocábulos de uma língua são grafados segundo acordos ortográficos. A maneira mais simples, prática e objetiva de aprender ortografia é realizar muitos exercícios. Ver as palavras familiarizando-se com elas. Então, é a parte da leitura, né? Uma parte para você saber sobre ortografia é praticar a leitura. O conhecimento das regras é necessário, mas não basta, pois há inúmeras exceções e, em alguns casos, há necessidade de conhecimento de etimologia, que é a origem da palavra. A gente utiliza muito, né, pessoal? Isso aí. Usa-se S, palavras substantivas derivadas do verbo com radical em ND, RG, RT, PEL, COR e SENTE. Tá aí os exemplos: pretender, pretensão, expandir, expansão, ascender, ascensão. Não vou falar todos, você bate print aí da tela, tá? Usa-se SS, nomes derivados dos verbos cujos radicais terminem em grade, sed, prim, ou com verbos terminados por ti ou meter. Exemplos: agredir, agressivo, imprimir, impressão. Usa-se C ou cedilha. Vocábulos de origem árabe: centim, açunema, açúcar. Vocábulos de origem tupi, africana ou exótica: cipó, jussara, caçula, cachaça, cacique. Sufixos com aça, aço, ação, sar, ser, issa, n, cedilha a, então, entre outros. Nomes derivados do verbo ter, abster, abstenção, deter, detenção, ater, atenção. Após de tongo, foice, coice, traição. Palavras derivadas de outros terminados em t, telo. S e não Z. Ok? Infelizmente. Aí o exemplo, né? Então, os sufixos eis, esa e isa, quando radical é substantivo, ou em gentílicos e títulos nobiliárquicos. Aí os exemplos: freguês, freguesa, freguesia, poetisa, baronesa, princesa. Ok? E aí, entre outros. Z e não S. Então, quando usar Z e não S. Sufixos terminados em S e ESA.
Das palavras derivadas de adjetivo: macio, maciez, rico, riqueza, belo, beleza. Consoante de ligação se o radical não terminar com S. Pé, zinho, cafezal. Exceção, né? Lápis, que é lapisinho, com S. G e não J. Palavra de origem grega ou árabe. Tigela, girafa, gesso. Isso é mais tranquilo, né, pessoal? Estrangeirismo, cuja letra G é originária. Sargento, gin. Terminações, agem, ingen, ugem. Então, o mais importante aí é a palavra viagem, né, pessoal? Só você saber distinguir, né? Viagem com J, verbo, né? E viagem com G, substantivo, ok? G, J e não G. Quais são as palavras? Jeito, majestade, hoje. Jiboia, majerosa. Palavras terminadas com age, ultraje. X e não CH. Palavra de origem tupi, africano ou exótico. Abacaxi, chucro, entre outros. CH e não X. Palavra de origem estrangeira. Chave, chumbo, chassi, mochila, espadachim, chope, sanduíche, salsicha. As letras E e I de tons nasais são escritos com E. Mãe, põe. Com I só de tongo interno, cãibra. Ok? Na indicação de horas, minutos, segundos. Isso é importante, pessoal. Não deve haver espaço entre os algarismos e o símbolo. Então, 14 horas. Ok? Nada de HS, tá, pessoal? Tem gente que coloca H e um Szinho aqui. Não tem isso, não. 14 horas é assim, tá? 14 horas. Se tiver minuto, 22 horas, 30 minutos. E se tiver segundos, é dessa forma aí, tá? O símbolo do real antecede o número sem espaço. Acabei de falar para vocês. No cifrão deve ser utilizada apenas uma barra vertical. Não riscar tudo, tá, pessoal? Pessoas colocam duas barras, né? Não, só é uma, tá? No cifrão. Então a diferença é de porquê separado, porquê junto, porquê separado com acento, porquê junto com acento. Então porquê separado, né? Ele ocorre tanto em acidentes domésticos, no caso é o motivo, tá, pessoal? Então por que ocorreram tantos acidentes domésticos? Eu quero saber por que motivo ocorreram tantos acidentes domésticos. Então você vai usar o porquê separado. Toda vez que você conseguir encaixar o motivo depois da palavrinha porquê, tá? Você já sabe que você usará essa aí. Não sei por que você não compareceu à reunião. Motivo ou razão? Não sei por que motivo você não compareceu à reunião. Mesmo exemplo, tá? Este é o caminho porque passo todos os dias. Que é igual a qual e pelo qual, no caso, né? Substituir. Este é o caminho pelo qual passo todos os dias. Porque separado com acento, sempre no final, tá, pessoal? Então, lembre, ele sempre vai vir no final. Porque junto com acento, substantivo terá um determinante. Geralmente é um artigo, tá? Então, não compreendemos o porquê da briga. Então, note que ele sempre terá um determinante, tá? Porque junto é a conjunção causal ou explicativa. Não cumprimentei porque não a conhecia. Onde e aonde, né?
Vais para onde com tanta pressa? Estudas aonde ou onde? Perguntei ao João Alves. Aonde ia ou onde ia? E onde ficaria ou aonde ficaria? E onde eu poderia encontrá-lo ou aonde poderia encontrá-lo? Vai ficar para vocês responderem. Diferença de a para a. Passado e futuro simples, tá, pessoal? Ele não parece há 2 anos. O resultado será divulgado daqui a 15 dias. Ok? Passado e futuro. Mal com U e mal com L. Mal com L, bem, tá? E mal com U, bom. Flagrante e fragante. Tem diferença, tá? Fragante de fragrância, perfume, aroma. Flagrante pode ser de prisão, né? Afim de e afim. Saiba a diferença desses dois também, tá, pessoal? Regras básicas de acentuação tônica. A acentuação tônica está relacionada à intensidade com que são pronunciadas as sílabas das palavras. Aquela que se dá de forma mais acentuada, conceituando-se como sílaba tônica, as demais, como são pronunciadas com menos intensidade, são denominadas de átonas, ok? Então, de acordo com a tonicidade, as palavras são classificadas como proparoxítonas. Esse aí é um macetezinho que sempre uso, né, pessoal? Então, se o acento vier na antepenúltima, eu sei que é proparoxítona. Se o acento vier na penúltima, eu sei que é paroxítona. E se o acento vier na última, eu sei que é oxítono, tá, pessoal? Então, você pode utilizar esse macetinho também para você nunca mais errar. Oxítonas são aquelas cuja sílaba tônica recai sobre a última sílaba. Exemplo, café, coração, Belém, tá? Atum. Paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Útil, tórax, táxi, leque, sapato, passível. E proparoxítonas são aquelas cuja sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Lâmpada, câmara, tímpano, médico, ônibus. Há vocábulos que possuem mais de uma sílaba, mas em nossa língua existem aquelas com uma sílaba somente. São chamados monossílabos. Ok? Atenção para os monossílabos que caem muito, tá, pessoal? Não conseguimos fazer a separação silábica dos monossílabos, tá? Só para lembrar. Acento agudo, esses são os acentos, né? Acento circunflexo, tonicidade, timbre. E o acento grave indica a fusão da preposição a com artigo e pronome a, as, aqueles. O que eu quero saber nesse slide aí, pessoal? É simples. Tio não é acento, tá? O tio é esse sinalzinho aqui. Ele não é acento, tá, pessoal? Aqui. Diego, oxítona, acento na última. Não, pessoal, tem nada a ver não, tá? Com esse acento aqui. Tem a ver com a tonicidade da palavra, tá? Palavras oxítonas. Acentua-se todas as oxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidos ou não do plural S. Exemplo, para, café, cipó, Belém. Esta regra também é aplicada aos seguintes casos. Monossílabos tônicos, que eu acabei de dizer para vocês. Cai muito, tá, pessoal? Monossílabo. Terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Pá, pé, dá, dó, A.
Formas verbais terminadas em A, E, O, tônicos, seguidos ou não. Lo, lá, luz, las, respeitá-lo, recebê-lo, compô-lo. Pessoal, aqui tá. Isso aqui é uma oxítona, você esquece isso aqui. Quando a gente vai verificar, né? A gente sempre começa daqui. Então, não é oxítona, paroxítona não, tá? Começa daqui. Então, essa palavra aqui é oxítona, tá, pessoal? Paroxítonas acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em i, is, táxi, lápis, júri. Uns, exemplo, vírus, alvos, fórum, entre outros, tá? Aí o mnemônico para vocês decorarem. Se os ditongos abertos estiverem em uma palavra oxítona, exemplo, herói ou monossílaba céu, ainda são acentuados. Dói, escarcel. Antes. Agora. Assembleia. Assembleia. Então, como era antes, tá? E como ficou depois do acordo ortográfico. Para vocês. São utilizados para diferenciar classes gramaticais entre determinadas palavras ou tempos verbais. Exemplo, por, do verbo, e por, preposição sem ação. Pode e pode. Pode, pretérito perfeito indicativo do verbo poder. E pode, presente indicativo do mesmo verbo, tá, pessoal? Exemplo, polícia para o trânsito para realizar a blitz. O primeiro para é verbo, o segundo preposição. Regra do hiato. Quando a vogal do hiato for I ou U, tônicos, for a segunda vogal do hiato, acompanhando ou não de S, haverá acento. Exemplo, saída, faísca, baú, país, luz. Não se acentuam I e o U, que formam hiato quando seguidos na mesma sílaba de L, M, N, R ou Z. Então, exemplo, tá? Essa regra aí, por isso que juiz é sem acento e juízes é com acento, tá, pessoal? Só lembrando aí. É a regra do hiato. Tá aí o antes e como ficou agora, depois do acordo ortográfico. Bacaiúva tinha acento, agora não tem mais. Feiura tinha acento, agora não tem mais. Saiupe tinha acento, agora não tem mais. Crê também perdeu o acento. Lê perdeu. Vou e enjoo. O verbo vir aqui no singular, tá? Ele vem à tarde. Então ele, eles, mais de um, vem. Então esse acento aqui, o circunflexo, ele mostra a pluralidade. Assim como o verbo ter também, tá, pessoal? Outros verbos também que entram nessa regra: conter, obter, reter, deter, abster. Principais funções e sinais de pontuação. Vamos lá. Ponto. Usa sinais abreviaturas. Página, CIA, no caso é companhia, né? Reticências. Indica que a palavra foram suprimidas. Comprei lápis, canetas, cadernos, entre outros. Indica interrupção violenta da frase. Não, quero dizer, é verdade. Indica interrupção de excitação ou dúvida. Este mal? Pega, doutor. Pergunta, né, pessoal? Indica que o sentido vai além do que foi dito. Deixa depois o coração falar. Ponto de exclamação usa-se para indicar entonação de surpresa, susto, súplica, entre outros.
E o ponto de interrogação, usa-se interrogações diretas e indiretas. 2 pontos. Antes de uma citação, antes de um aposto, antes de uma explicação ou esclarecimento, em frases de estilo direto. Esses são os casos que se usam 2 pontos. Ponto e vírgula. Separa-se várias antes ou separa várias partes do discurso que têm a mesma importância. Exemplo: os pobres dão pelo pão, o trabalho, os ricos dão pelo pão, a fazenda. Os de espírito generosos dão pelo pão a vida, os de nenhum espírito dão pelo pão a alma. Separa-se das frases que já estão separadas por vírgulas. E separa itens de uma enumeração, exposição de motivos, decreto, lei, etc. São os exemplos. E a vírgula, né, que é a que mais cai, né, pessoal, dentre os assuntos de pontuação. Não se usa vírgula, então os casos proibidos que não devem usar. Separando termos que, do ponto de vista sintático, ligam-se diretamente entre si. Entre sujeito e predicado, não pode ter vírgula, tá, pessoal? Sujeito. Todos os alunos da sala foram advertidos. Aqui. Entre o verbo e seus objetos, o trabalho custou sacrifícios aos realizadores. O trabalho custou alguma coisa a alguém, né? Então é o verbo transitivo direto e indireto. Então, entre os verbos e seus objetos, não se separa com vírgulas, tá, pessoal? Usa-se a vírgula para marcar intercalação. Exemplo, do adjunto adverbial. O café, em razão da sua abundância, vem caindo de preço. Então, a ordem direta seria: o café vem caindo de preço em razão de sua abundância. Essas 2 vírgulas aqui, né, elas estão separando termos deslocado, né, que no caso é adjunto adverbial, e como ele é de grande extensão, né, ele é obrigatório essa vírgula aí, tá, pessoal? Das conjunção, exemplos: os cerrados são secos e áridos, estão produzindo, todavia, conjunção, tá? Altas quantidades de alimentos. Das expressões explicativas ou corretivas, as indústrias não querem abrir mão de suas vantagens. Isto é, então, essas expressões aí explicativas, né? Vocês têm que dar uma olhada, porque cai muito, pessoal. Muito mesmo. Para marcar inversão do adjunto adverbial colocado no início da oração, depois das 7 horas, todo o comércio está de portas fechadas. Então, o adjunto adverbial, mais uma vez, né, deslocado para o início da frase. Outro caso, os objetos pleonásticos antepostos ao verbo. Aos pesquisadores não lhe destinaram verba alguma. E C, do nome de lugar anteposto às datas. Recife, vírgula, 15 de maio de 1982. Para separar entre si elementos coordenados, dispostos em enumeração. Era um garoto de 15 anos, alto, magro. Então, para marcar elipse, que é elipse? É uma omissão, tá? Geralmente do verbo. Nós queremos comer pizza. E vocês? Churrasco. Para isolar o aposto, São Paulo, considerada a metrópole brasileira, possui um trânsito caótico. Vocativo ora, também. A crase, né, pessoal? O uso do acento indicativo de crase está condicionado aos nossos conhecimentos acerca da regência verbal e nominal. Mais precisamente ao termo regente e termo regido, ou seja, o termo regente é o verbo ou o nome que exige complemento regido pela preposição a. E o termo regido é aquele que completa o sentido do termo regente, admitindo a anteposição do artigo. Tá aí o exemplo. Refiro-me a funcionária antiga e não a aquela contratada recentemente.
Note, pessoal, que esses dois As, né, eles se juntam e formam a crase, tá? Aqui a forma aqui, como vai ficar. Refiro-me a funcionário antigo e não a aquela contratada. Juntou os dois, crase, ok? Dica, use a regrinha, vou a, volto da, crase a, volto de, crase para aqui, né? Esse é um macetezinho. Exemplo, vou a Campinas, volto de Campinas. Vou à praia, volto da praia. Observações, importante, alguns recursos servem de ajuda para que possamos confirmar a ocorrência ou não da crase, eis alguma, né? Aí depois você dá uma olhadinha direitinho. Outros casos. Ok. Também mais casos de crase, que é acompanha locuções femininas. Isso cai muito também, tá, pessoal? Os exemplos, às vezes, à tarde, à noite, às pressas, à vontade, entre outros. Esse aí que eu quero chegar. Caso passivo de nota, a crase é facultativo de antinome próprio femininos. Então, é isso aí que é os casos facultativos, né? Que cai bastante a parte da crase. Ok? Entreguei o caderno a Elisa, nome feminino, tá, pessoal? Pronomes possessivos. O diretor fez referência à sua empresa. Facultativa em locução prepositiva depois da preposição até. A loja ficará aberta até às 18 horas. Fica facultativo. Entretanto, se o termo vier determinado, teremos uma locução prepositiva. Aí sim ocorrerá a crase. Tem a outra parte, né? O pedestre foi arremessado a distância de 100 metros. Aqui eu quero que você saiba a diferença, né? De modo a evitar o duplo sentido da ambiguidade. Então, você vai usar a crase quando tiver um caso de duplo sentido, ok? Ensino à distância e ensino à distância. Caso em que não se admite o emprego de crase, isso aí é os casos proibidos, né? Então, antes de verbo do infinitivo, antes de numeral. Nos casos em que o numeral indica horas, funcionando como uma locução adverbial feminina, ocorrerá a crase. Quem puder, pessoal, dar pausa e depois ler, fica melhor para vocês, ok? Mais sobre crase. Aí é uma questãozinha para vocês resolverem, tá? Bem tranquila. Então vamos entrar em morfologia. Classe de palavras. Então são 10, tá, pessoal? Substantivo, verbo, advérbio, conjunção, artigo, adjetivo, numeral, pronome, preposição e interjeição. Vamos ver algumas só para o vídeo não ficar muito longo. Que é interjeição, pessoal? É a palavra invariável que exprime emoções, sensação, estado e espírito. É um recurso da linguagem afetiva em que há uma ideia organizada de maneira lógica, como são as sentenças da língua, mas sim a manifestação de um suspiro, um estado, alma decorrente de uma situação particular, um momento ou um contexto específico. Então, a interjeição é a mais simples, né? Não cai tanto em concurso, mas é só você saber. Vem com esse sinalzinho aqui. Então, de advertência, afugentamento, alegria, satisfação, alívio. Então, tem todos esses casos aí. Classificação dos numerais. Cardinais. 1, 2, 100 mil. Ok? Ordinais, que indica ordem. Primeiro, segundo, terceiro colocado, centésimo, entre outros. Observação: as palavras
anteriores fortui último, antepenúltimo, final e penúltimo também indicam posição, tá, pessoal? Dos seres, mas são classificados como adjetivos não ordinais. Okay? Então são adjetivos e não numeral, tá, pessoal? Fracionários indicam parte de uma quantidade, ou seja, uma divisão dos seres, meio, terço, 2/5, são os fracionários. E os multiplicativos, dobro, triplo, quinto. Tipos de preposição. Então, essas aí são as essenciais, né? Que acho que eu quero que vocês saibam de cós salteado, de salteado, tá, pessoal? A, ante, perante, após, até, com, contra, de, desde, entre, para, por, sem, sobre, trás. São as preposições essenciais. Daí você vai aprender sobre regência, você vai aprender sobre transitividade do verbo, você vai aprender sobre muitas coisas, tá, pessoal? Através das preposições. Tem as acidentais também, geralmente não cai, né? Mas alguns exemplos aí, como durante, exceto, fora, mediante, salvo, segundo, senão, visto, são alguns exemplos. As locuções prepositivas, geralmente acompanhado de uma preposição, né? Abaixo de, acerca de, acima de e outros. A contração também. O artigo, pessoal. O artigo, a gente vai falar sobre os definidos, são aqueles usados para indicar seres determinados, expressos de forma individual. Exemplo, o concurseiro estuda muito. Os concurseiros estudam muito. Ok? Artigos indefinidos são aqueles usados para indicar seres de modo vago e impreciso. Uma candidata foi aprovada. Umas candidatas foram aprovadas. Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica. Ok? Do ser e se relaciona com o substantivo, concordando com este gênero em e número, tá, pessoal? Então, concordam em gênero e número, tá? As praias brasileiras estão poluídas. Então, praias, substantivos, brasileiras poluídas, né? Adjetivos plural e feminino, pois concorda com praias, justamente o substantivo. São as locuções adjetivas, tá? São algumas aí. De chuva, pluvial. De alunos, discente, entre outros. Adjetivo pátrio ou gentílico, né? Alagoas, alagoano. Amapá, amapaense. Aracaju, e entre outros. São os comparativos. Sou tão alto como você, um comparativo de igualdade. Superlativo, absoluto, né? Que aí subdivide em analítica e sintética. Então, analítico, por exemplo, o concurseiro é muito esforçado. O sintético, nesta o acréscimo de sufixo, tá? Por exemplo, concurseiro é esforçadíssimo. Benéfico, beneficentíssimo. Bom, boníssimo ou ótimo. Ok? Superlativo relativo ocorre quando a qualidade de um ser é intensificada em relação ao conjunto de seres. Aí o exemplo, essa relação pode ser de superioridade ou de inferioridade. Exemplo, superioridade. Essa matéria é mais fácil de todas. De inferioridade. Essa matéria é a menos fácil de todas. Tranquilo, né? Aí tem um advérbio, mas a gente vai ficar por aqui. Deixar para uma próxima aí. Valeu, até a próxima.